Meu nome é Alba, eu sou professora de literatura e estou aqui hoje para falar para vocês sobre denotação e conotação. Identificar a ocorrência ou predominância da denotação ou da conotação é essencial para garantir a eficiência da leitura das realidades codificadas pela linguagem. Então, pensemos num poema. A leitura meramente denotativa de um poema é certamente uma leitura pobre. Como já sabemos, a literatura é a arte da palavra. Então, na literatura nós vamos encontrar figuras de linguagem, vamos encontrar também a denotação, mas é interessante que nós procuremos ver além do sentido estrito das palavras, ok? O poeta mineiro Carlos Drummond de Andrade é o nosso assunto, pois os textos dele são recorrentes no Exame Nacional do Ensino Médio. Há vários exames onde nós podemos constatar os textos de Drummond. Por que isso? O mineiro Carlos Drummond de Andrade, ele atravessou todas as fases do modernismo e a sua escrita é universalista, faz parte do modernismo. E nós lembramos que nesse exame, o estilo literário mais cobrado sempre foi o modernismo, podendo cair um ou outro texto também dos estilos anteriores. Lembrando que o modernismo é o estilo contemporâneo, é o estilo do século XX, começou no início do século XX e se estende até a época contemporânea, século XXI. Bom, Drummond é considerado o principal poeta brasileiro do século XX e ele reflete poeticamente as inquietudes de nossa época, podendo ser comparado mesmo a Luís de Camões ou até mesmo o grande poeta Fernando Pessoa. A sua obra até hoje é muito lida, pesquisada, e em seus textos podemos encontrar certas características como o pessimismo, o individualismo, o isolamento e a reflexão existencial tão próprias, do modernismo. Além disso, nós temos nas obras de Drummond muita ironia e o uso também da metalinguagem. O que é a metalinguagem? É o código fazendo referência ao próprio código. Um poema, por exemplo, falando do próprio ato de escrever poesia. Se nós vemos um quadro com um pintor que estiver pintando, isso também é a metalinguagem. Lembrando que a metalinguagem, desculpem, é um tema recorrente também na prova do Enem. Bom, nós temos aí na nossa tela uma questão que nós escolhemos e temos um pequeno texto de Drummond. Lembrando que Drummond é mais, vamos dizer assim, mais forte na poesia e podem existir vários poemas também no Exame Nacional. Bom, vamos lá. Aquele bêbado, juro nunca mais beber, e fez o sinal da cruz com os indicadores. Acrescentou, álcool. O mais ele achou que podia beber. Bebia paisagens, músicas de Tom Jobim, versos de Mário Quintana. Tomou um pileque de Segal. Nos fins de semana, embebedava-se de Índia reclinada de Celso Antônio. Curou-se 100% do vício, comentavam os amigos. Só ele sabia que andava mais bêbado que um gambá. Morreu de etilismo abstrato, no meio de uma carraspana de pôr do sol no Leblon. E seu féretro ostentava inúmeras coroas de ex-alcoólatras anônimos. Bom, pelo próprio título já podemos perceber aquele bêbado e pelo tamanho também do texto, o texto parece uma piada, que é próprio também do modernismo. No decorrer desse texto, nós podemos perceber que o homem para de beber, mas ele continuará a fazer uso de outras, digamos assim, entre aspas, outras drogas. E o autor, no decorrer do texto, cita nomes conhecidos, para que nós possamos perceber que aquele bêbado se embriagou da arte da mais pura qualidade.
Então, ele cita nomes como Lazar Segal, dentre outros. Vamos ao comando da questão. A causa mortis do personagem, expressa no último parágrafo, adquire um efeito irônico no texto, porque, ao longo da narrativa, ocorre uma metaforização do sentido literal do verbo beber, letra A. Letra B, aproximação exagerada da estética abstracionista. Letra C, apresentação gradativa da coloquialidade da linguagem. Letra D, exploração hiperbólica da expressão inúmeras coroas. E letra E, citação aleatória de nomes de diferentes artistas. Primeiro ponto, vamos prestar atenção, bastante atenção, ao comando da questão. O que a questão pede ao aluno? A causa mortis do personagem, ou seja, a causa da morte daquele bêbado, traz um efeito irônico, adquire um efeito irônico. O que é a ironia? É dizer exatamente o contrário daquilo que se pensa. Então, a pergunta pede, ao longo da narrativa, ocorre uma ironia, né, que essa ironia é a causa da morte do bêbado. Isso traz uma ironia para o texto. Por que a resposta correta é a letra A? A palavra beber foi utilizada durante todo o texto com sentido metafórico, ou seja, no primeiro momento ele bebia álcool, mas no segundo momento ele passou a beber da arte, ele se embriagou dos poemas, ele se embriagou dos quadros belos que ele via e ao final ele morre de tanto beber arte. Então nós podemos perceber que é o sentido figurado, o sentido metafórico da palavra beber, percebem? Na letra B, não há estética abstracionista no texto, lembrando que essa estética ela é mais apropriada às artes visuais. Por quê? Porque a abstração ela é uma coisa irreal e, na verdade, o caso é um acontecimento, algo que poderia acontecer, é algo que poderia ser verdadeiro. Vamos então à letra C, apresentação gradativa da coloquialidade da linguagem. A letra C, embora possamos afirmar que isso acontece no texto, o texto tem uma linguagem coloquial, isso não explica a ironia contida na causa mortis do indivíduo. Na letra D, temos a exploração hiperbólica da expressão inúmeras coroas. Tá certo, inúmeras coroas é uma hipérbole mesmo, mas isso também não explica a ironia na causa da morte. A coroa já é depois da morte daquele bêbado, correto? Vamos então à letra E, citação aleatória de nomes de diferentes artistas. No texto, o autor cita diferentes artistas para nos mostrar que aquele bêbado se embriagou da melhor arte nacional. Por isso ele cita esses nomes. Então, isso também não é ligada à ironia contida na causa da morte do bêbado, correto? Bem, então precisamos perceber que para fazer uma leitura adequada de Drummond e de todos os textos literários, precisamos também levar em consideração a conotação e a denotação, pois se fizermos uma leitura meramente denotativa, só com o sentido real das palavras, o texto perderá toda a sua graça e a sua beleza, que é o que a literatura faz, pois a literatura é a arte da palavra. É isso aí. Até a próxima.